Grande do Sul. Vocês estão chegando. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de novembro de 2011, sábado. O verbete é o de número 2113. Tem 6 páginas, 65 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 13 máximos. O tema: binômio, autocognição, responsabilidade. A especialidade é a autocogniciologia. Quem fez é a super veterana, cuidado com ela, que é a Mabel, que está ali, e hoje ela está assessorada pela Laura. Eu não sei bem porquê, mas deve ter sua razão. Definição. O binômio autocognição-responsabilidade é a condição de homem ou mulher, assumir de modo autoconsciente os próprios compromissos assistenciais, parapedagógicos e exemplaristas perante o nível de autocognição acumulado até o momento evolutivo presente. A acumulação cognitiva ao longo das vidas humanas e intermissões. A aplicação teática e distributiva dos autotrafores. A singularidade pessoal sadia aplicada. A transparência na autoexemplificação evolutiva. A autorresponsabilidade quanto às mensagens emitidas ininterruptamente. O reconhecimento pessoal das incumbências interassistenciais. Eu li apenas uma parte aí da fatologia. As autorretrocognições sadias ampliando o nível do para-dever pessoal. Agora, na argumentologia tem aqui o tópico da resposta. São as respostas individuais frente às responsabilidades da autocognição, variam em cada consim, iguais a 3 exemplos que são dados aqui. Na autoavaliação tem 20 aspectos relevantes na pesquisa do binômio autocognição-responsabilidade da consim intermissivista, constituído de 2 questionamentos, nos quais o segundo é decorrência da resposta afirmativa do primeiro. Vale a pena ver esses 20 itens aí, muito sérios. Remissiologia. Dos 15 itens nós destacamos autocognição, autocognição exaustiva, autocompromisso multidimensional, domínio cognitivo e refém da autocognição. Frase enfática. O binômio autocognição-responsabilidade sintetiza o para-dever do intermissivista engajado em tarefas assistenciais de ponta, com vistas à reeducação e à ressocialização consciencial. Qual o grau de comprometimento teático de você com o binômio autocognição-responsabilidade? Há algo a ser revisado, aperfeiçoado e ou incrementado? Agora, na mega análise, eu destaquei aqui 18 itens. Autocogniciologia, compromisso, autorresponsabilidade, incumbência, autoparadever, autocomprometimento, mega fraternidade, proex, exemplarismo, compartilhamento, hombridade, verbaciologia, teaticologia, parapedagogia, paradireitologia, retribuiciologia, interassistenciologia e distribuição. Agora, questionamento. Tenho 15 anos e estive no CAEC em 2008. Estamos estudando a biografia de Hitler no colégio.
e gostaria de saber se ele estava acertando contas ou criando mais interprisões. Além disso, queria saber por onde essa consciência anda. Olha, ele foi uma das piores personalidades do século XIX na Terra, por aí você vê. Ele só criou mais interprisões, cada uma pior do que a outra. A gente não sabe onde ele está, não deve estar em bom lugar, isso eu garanto. De que modo o senhor faz para ler mais livros ao ano? Não digo ler mais rápido, mas fazer a leitura render mais, ser mais produtiva, retendo mais informações. Pode me dar alguma dica? A primeira, cada livro você tem que ler de um modo particular. Primeiro, você tem que começar a ler. Se ele interessa, você vai até o fim. Se não interessa, você para por aí ou vê saltando fragmentariamente aquilo que interessa. A coisa mais séria para mim na leitura não é a leitura, é o registro, é o apontamento, é a anotação. Então, eu faço anotação, como eu já disse aqui essa semana mesmo, da palavra, da expressão composta, da metáfora, da ideia, de nomes, de datas, depende do que é, se me interessa. Se é aquilo que eu preciso de aprender, ou aquilo que eu não sei, ou aquilo que eu estou investigando, que eu estou pesquisando. De modo que toda leitura para mim vale a pena. Nunca me deram um livro que eu joguei fora. De cara não, posso ter jogado fora depois, mas primeiro eu examinei o livro. Porque sempre eu tiro algum partido dele. Vocês estão entendendo? Então tudo é assim, eu estou falando livro. A revista, jornal, tudo eu vejo. Agora, ó, para a verbetógrafa. Em Efeitologia, página 12, segunda linha. Poderia nos explicar com mais detalhes os efeitos evolutivos da assunção de ser consciente permissivista e como o funcionamento do efeito potencializador da disponibilidade interassistencial? Então, o primeiro efeito aqui, que é a assunção de ser consciente permissivista, é que se a pessoa assume isso, ela inevitavelmente tem que mudar as posturas, as atitudes, os interesses, porque o nível de responsabilidade dela muda. Se a gente assume que uma microminoria conseguiu chegar num curso intermissivo, né, de maneira lúcida, significa que essa microminoria, em tese, ela tem, vamos dizer, mais responsabilidades perante essa sociedade do que aqueles que não passaram pelo curso intermissivo. De modo que essas consciências, então, elas têm que fazer uma reciclagem logo de cara, para que elas se adaptem a essa condição de ter que ser, ou buscar ser mais madura do que a média, já que elas receberam mais aportes do que a média. Então, esses são os efeitos evolutivos da assunção. Vamos dizer assim, a pessoa tem que passar por algum nível de reciclagem mesmo, para poder fazer jus ao curso intermissivo que ela teve. O outro efeito, que é o efeito potencializador da disponibilidade interassistencial, é que, à medida que a pessoa realmente ela tem mais disponibilidade, ela coloca-se mais nessa condição, os caminhos se abrem. E as coisas vamos dizer assim, vão surgindo para ela de uma maneira mais potencializada. É como se você abrisse uma porta na sua vida, uma porta da assistencialidade, aí vai ter mais amparador, vai ter mais energia, as sincronicidades vão aumentar, a demanda interassistencial pode aparecer, e isso tudo potencializa a condição dela. Que tem a ver com o tema, né, do verbete, que é autocognição, responsabilidade. Em tese, né, quem tem mais autocognição tem mais responsabilidade assistencial. E na ciclologia, página 12, final da primeira linha, o ciclo da autopesquisa ininterrupta, possibilitando o diagnóstico atributivo. Esse diagnóstico significa a pessoa ter autoconsciência dos seus atributos conscienciais, ou da qualificação, do nível, do potencial de atributos conscienciais que ela tem. Então, isso é importante do ponto de vista de que, se você tem autoconsciência do que você é, ou de que você tem mais condições de doar. E isso, então, por isso que eu coloquei essa necessidade de se saber quem se é, o que se tem, para poder agir melhor. Nesse caso, a conscienciometria ajuda muito, né? Lá, a Conscius, com a equipe, o conscienciograma ajuda demais nisso. E, além disso, o que ajuda também, eu penso, é o feedback das pessoas, né?
Eventualmente, uma pessoa tem muito potencial numa área e ela leva aquilo fácil demais e ela não tem noção de que ela tem aquele potencial. Então, às vezes, o feedback de uma pessoa que fala, puxa, você verificou como você tem facilidade para essa área? Então, aí indica, né, são alguns indícios do potencial que ela vai ter que retribuir. Aonde a pessoa tem mais potencial, eventualmente, ou em tese também, é aonde ela vai ter que retribuir mais. Sou voluntária do IPC, mas tenho sentido vontade de sair do grupo. Perdi interesse em continuar. Tenho perguntado que vantagem tem em fazer essas tarefas. Devo priorizar a minha base. Que o senhor pode me ajudar com isso? Olha, o melhor que você faz é fazer uma reflexão mais profunda sobre o assunto, colocando vantagem e desvantagem, 2 colunas, e ver o que é que sobra disso. Agora, olha a prioridade. A primeira coisa mesmo séria é prioridade, você tem razão. Agora, o que se passa? A gente deve fazer também aquilo que a gente gosta. O próprio voluntariado tem que ser aquilo que a pessoa gosta. Porque senão, só as energias que você vai dar conta no ambiente, você já piora o holopensene. Não é bom ficar no lugar que você não gosta. Agora, ó, para o nosso amigo aqui, que me mandou aqui uma pergunta, eu quero dizer o seguinte, muito sério para você. Sobre o processo de paracirurgia, tudo depende do mérito da pessoa. Agora, existe paracirurgiões autênticos e existem outros que não são tanto. De modo que a gente tem que dar desconto, que em qualquer lugar é assim, isso é da natureza humana. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu já vi paracirurgiões que curaram o negócio que vinha há 1 ano, meses, na hora. E tinha outros que fizeram tudo que foi possível, não aconteceu nada. O doente continuou do mesmo jeito. Então, isso varia ao infinito, tem muita coisa que entra nisso, cada caso é de um jeito. Agora, o problema todo é o seguinte, quando demora muito e fica parecendo psicanálise, e demora demais, você tem que aparecer lá todo dia, aquele negócio todo fica repetindo, isso é tapiação. É igual psicanálise, essa psicanálise de 18 anos, 20 anos de consulta, de clínica, eu não admito muito isso não. Processo de melhoria, ou melhora ou não melhora. Existem as doenças cronicificadas que a pessoa fica sabendo, então ela não precisa fazer consulta, é só seguir o tratamento. De modo que todo tratamento, eu não estou falando só de paracirurgia, qualquer coisa, na própria medicina. Se o negócio é muito continuado, tudo do mesmo jeito, e aquilo não para nunca, tem alguma coisa errada nisso. Até o processo de doação de órgãos é assim. Se a pessoa está lá, entrou na fila, o negócio nunca sai, tem alguma coisa, tem boi na linha, precisa ver o que é isso. Outra aqui. De modo que vai com calma e tenha pensamentos bons a respeito da situação que você acha os holopensenes melhores. Se começar a pensar negativo, você só vai ter contato com o holopensene que não presta. Já saí 4 vezes de casa por conta das agressões da minha mulher. Ué, esse aqui é o contrário do da Atena. É a mulher que agride o homem. Da penúltima vez tentou suicídio com veneno de rato e voltei para cuidar dela. Ela era um bandista, sei que fiz estupro evolutivo e agora me sinto culpado. Arrumei uma interpretação por salvacionismo. Fiz o SCP-2 e tentei mais uma vez, mas depois de mais agressões deixei-a de vez. Ela ameaça suicidar se não voltar. Indiquei psiquiatra, homeopata, consciência terapia e até internação, mas ela não come, não toma os medicamentos e tentou suicídio com remédio. Meu contato é a mãe dela que está por lá. Creio que o autoflagelo seja para me atingir. Ela sabe que suicídio não resolve. Seria que o caso de dar banana ou deixá-la com as amigas baratas? Não, o ideal seria você ter internado no hospital psiquiátrico, o mais depressa possível. Você errou nisso. Isso aí é um caso de psiquiatria. Põe o advogado do bem junto com você, vai lá e interna a pessoa. Gente que está com tendência de suicídio, gente que está enrolado com droga braba, advogado e psiquiatra, maca, ambulância, e internar a pessoa para salvá-la antes que piore tudo. Então tem certas coisas que o tratamento tem que ser um pouco
efetivo. É uma clínica cirúrgica. Gostaria de saber se o senhor conhece o projeto Vênus do engenheiro, inventor e futurologista Jacques Fresco e o movimento Zeitgeist. Qual a opinião do professor sobre isso? Eu não sei. Já ouvi falar, mas eu não tenho competência para falar nada. Alguém aí sabe alguma coisa sobre o Fresco? Não. Falar em Fresco, eu não sei se vocês viram que tem um deputado que foi embora porque ele tem 17 ameaças de morte. Vocês viram aquilo do cara? Vocês viram o nome dele? Marcelo Freixo, não é isso? Agora, é engraçado que é frouxo, não é isso? Mas o homem não é frouxo. Esse aí é um caso sério. E ele está sendo ameaçado de uma maneira violenta, né? Agora, é uma vergonha. Deputado, como é que fica a política do Brasil nessa história toda? Olha só como é que o governo paralelo está mandando no Brasil. Eles já estão mandando na Câmara dos Deputados. O deputado vai embora? Isso é o governo paralelo, está mais forte que aí. Não, deve ser que eles vão fazer alguma coisa, né, nesse mês, né? Alguém vai tomar providência, deve ser isso. Não é isso? Sim, mas um mês. Agora, ó, eu quero agradecer aqui ao João Roberto Carvalho que nós recebemos os remédios. Eu já estou usando. Muitas graças, valeu a pena. Esse é mais um que mandou, o Ezetrol. Eu recebi tudo bonitinho, certinho, estou acusando aqui para você, foi o máximo. Qualquer coisa, eu estou aí com vocês e não abro. E outra coisa, agora mais forte com o Ezetrol. Uma outra coisa. Ontem eu falei aqui sobre o filme, A Grande Sedução, está aqui o filme. Quem queria ver era a nossa amiga, né, que estava ali e hoje não apareceu, a Flávia. Agora, alguém quer ver esse filme? Vocês querem ver? Agora, depois a Flávia, qualquer coisa, procura com você. Agora, é interessante ver o filme. Entende? Porque o roteiro, o script, o plot dele é totalmente novo. Eu nunca vi uma coisa dessa. A sedução da cidade inteira para enrolar uma pessoa. Quer dizer, muito bem bolado isso aí. Durante um mês. E outra coisa, o filme é bem feitinho nesse assunto. Agora veja, eu não vejo comédia. Esse aí eu vi porque está escrito que o negócio é sério e foi a Graça que tinha comprado o livro, o filme, entende? Então, e valeu a pena, porque ela também gostou do filme. É interessante ver o filme, viu? Tem cenas hilárias, sabe? Mas também tem coisas terríveis em matéria de composição da própria vida humana. Vale a pena estudar. Do ponto de vista sociológico, vale a pena. Há muitas razões óbvias dentro do processo que eles fizeram, a sedução. Tinha sua razão, entende? Até um certo ponto. E isso é uma coisa rara, né? Você arranjar uma razão com a sedução, ainda mais grupal, coletiva, isso não é fácil. Agora, começa pelo negócio muito engraçado. Lá tem 120 pessoas e eles falaram que tinha 220. Porque a indústria só admitia se o lugar tivesse 220. Então eles mascararam o negócio todo. Uma coisa é você mascarar uma coisa com uma pessoa só, outra é mascarar com 100 pessoas, não é fácil. Agora, gente, eu entrego então a Mabel em suas mãos. É recomendável para o Cine Pipoca, né, Valdo? Esse filme. Embora o Cine Pipoca vai ter que voltar aí, né? Vai voltar. Fim de ver quem é que vai dirigir lá. Agora para Mabel. Pessoa. Você não quer vir dirigir o Cine Pipoca? Você é a cara do Cine Pipoca. Quem é? A Ivanilda? Ivanilda. A Ivanilda é especialista em arte. Ela sabe tudo sobre arte. É uma das donas mais eruditas que tem aqui na CCCI sobre arte. Ela. Cinema é arte cinematográfica. Vocês já viram que ela parece uma atriz do cinema francês. Olha lá, começa por aí. Então precisava de ver isso, né? Você já foi ao Cine Clube? Não, né? Você nem nunca viu. Ah, já? Fui várias vezes. Ah, foi? Então, ó, outro motivo.
Aí, mais um ponto. Não, e ela é boa para dirigir as coisas. Você sabe que foi Ivanilda que segurou a barra dos laboratórios durante muito tempo, fora outras coisas que ela fez. Agora, ela ficou de uma hora para outra, ela saiu da plebe e foi para a monarquia. Então a gente não sabe o que é que deu nesse nível dela, o que aconteceu. Ela ficou um pouco mais, sabe, upgrade. Eu continuo De na 10. plebe. Você está entendendo? Então, o problema todo é esse. Agora, ela seria bom. É a sua cara, a gerência do cinema. Minha cara. Pensa nisso. Tá, eu vou pensar. E não dá muito trabalho, com jeito não dá. Ainda mais ela que é tudo organizada. Não, é tudo. Até a piscadela, não. Faltou um cílio. Ela é assim. Então, a fatologia, a quinta e sexta linha, na página 11, né? A transparência na autoexemplificação evolutiva. Isso é uma maneira de a gente mostrar o nosso nível de responsabilidade, o nosso nível de autocognição. É você ser transparente naquilo que você, do lado bom, é claro, né? E isso, com certeza, vai contagiar outras pessoas. Então, essa autoexemplificação evolutiva, transparente, de você demonstrando realmente o lado mais maduro das suas manifestações, vai ajudar nesse binômio autocognição-responsabilidade. Não sei se ficou claro aí, Arlindo. Está claro. Agora, na página 13, antagonismologia, a quarta linha, o antagonismo, responsabilidade e hedonismo. Esse é que linha que é do antagonismo? A quarta linha, né? Quarta linha. O antagonismo, responsabilidade e hedonismo. Quer dizer, a gente estava falando no começo ali da tertúlia do problema do intermissivista, que eventualmente ele vai ter realmente mais responsabilidade. Então veja, viver numa vida hedônica, uma vida assim a turismo, não é o ideal para essa consciência, né? Quanto mais ela puder estar engajada em tarefas mais de ponta, podendo produzir dentro daquilo que ela já sabe, é o ideal. O hedonismo aí pode entrar um pouco naquela situação do entretenimento necessário, que isso é necessário, mas não ficar levando a vida a passeio, a vida a turismo, né? Que nem aquela música que diz assim, que deixa a vida me levar, né? Então, quer dizer, justamente o inverso, você não pode deixar a vida te levar. A gente tem que assumir o comando aí da própria ProEx. Tá, ok, obrigado. Nada. Pois não. Patologia, na quinta linha de cima para baixo, poderia ampliar as retribuições proexológicas inarredáveis. Essas retribuições proexológicas têm a ver com, até muitas pessoas já falaram aqui, já se sabe que é o quanto que você recebe de aporte e o quanto que você tem que retribuir. Existe aquele conceito em Conscienciologia que se chama cláusula pétrea. Cada ProEx tem uma cláusula pétrea, né? E isso é inarredável, ela é sua. Pode ser que a pessoa não consiga retribuir, mas o ideal é que ela consiga, porque isso faz parte, é intrínseco à ProEx daquela pessoa. É aquele trabalho, aquela tarefa, aquela condição que é dela, que é singular, que ela não pode terceirizar e que ela tem que executar de alguma maneira. Essa é a ideia, porque quando ela executa, ela retribui. Então tem aquele binômio, né? Aporte, retribuição, e inclui aí dentro desse binômio a cláusula pétrea. Tá bom, para não fugir à regra, na paradoxologia, ali a que última página linha, que está? na página 13, na paradoxologia, na última frase aí, favoráveis à evolução. Está faltando uma crase. Está faltando a crase. Isso. Exatamente. Obrigada, viu? Eu já coloquei aqui. Aqui, ó. Ô, Valo,
falando dessa cláusula pétrea, como é que a pessoa ela pode identificar exatamente qual que poderia ser essa cláusula que ela tem dentro da Proexo? Por exemplo, a pessoa vê que tem uma determinada área que ela está encasquetada, está contra aquilo. Geralmente, se a vida traz alguma relação com aquilo, isso então está dentro do contexto mais sério dessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está aí, nasceu no meio dos outros, ninguém é militar na família, e ela tem uma tendência ao processo militarista. Então, como é que fica? Isso é igual, eu não sei se aqui alguém já viu um filme que chama Ana e os Lobos, do Saura. Lá havia 3 irmãos, cada um mais pirado que o outro, e o filme é besta, do Saura. Agora, o que se passa? Um dos caras lá tinha tanta mania com o militarismo que ele conservava as roupas dos militares e vestia aquilo. Colocava o cap, colocava medalhas, colocava tudo. Na minha terra, no Monte Carmelo, havia o doutor Pedro Arruda de Castro e Silva, que era uma personalidade de rua que andava assim, como se fosse um militar, cheio de lata, tudo que eram as medalhas dele. O filme faz a mesma coisa. E lá no filme, no fim, esse cara mata a dona, mata a Ana. Porque o problema dele era vestir fardo e dar tiro. Então aparecia uma ave, ele dava tiro na janela, contra a ave que aparecia. Isso aqui é o filme. Quem viu o filme, você lembra do filme? Como é que é? Então, você veja bem, há uma conotação dessa pessoa com o processo belicoso, né? De belicismo. Isso está na cláusula pétrea dela, muito seriamente. Estou dando um exemplo assim, óbvio. Isso aí é mais do que óbvio, é evidente, né? Professor, dentro disso, então, não tem como fugir. É o que ela tem mais facilidade, tendência, então, é o que vai ser. Se ela não enfrentar o processo nessa vida, na próxima vai ser pior. Porque as circunstâncias vão piorar. Com quem ela tem que trabalhar, com quem que ela tem que se recompor, tudo isso vai piorar, porque passou mais uma vida, você sabe, quando passa, piora tudo. Se a pessoa deixou passar. Então, o problema, a cláusula pétrea, é das coisas mais sábias, mais inteligentes e mais prioritárias que nós precisamos. É sempre aquilo que mexe no busílis, o nó górdio, aonde dói, a máxima deficiência ou carência da pessoa, o local de menor resistência dela, é onde ela precisa mais. É aí que vem a cláusula. Eu estou dando esse exemplo aí do belicismo, porque ele é comum até para nós aqui na comunidade, você sabe, já tem muita gente assim. Belicismo é uma coisa terrível. Gente, vocês observam bem, a maioria daqueles grandes colegas lá do Alindário, os filósofos da Grécia Antiga, todos eles foram tutores, foram preceptores, professores, cuidadores de líderes de guerra. E outra coisa, uma boa parte deles participou de guerra. Havia as guerras tribais, porque tudo era um processo de tribo. Do jeito que tem hoje aí com os islâmicos, tudo são tribos. Olha o caso da Líbia que eu estava falando aí. Lá é tribo. Como é que eles vão consertar aquilo? Agora, vocês sabem que o próprio Gaddafi, que era totalmente piradão, ele acertou a vida de muita gente na Líbia, vocês sabem disso, né? Não é tudo que é ruim da ditadura dele, não. Tinha coisa positiva. Mas veja, na fritura dos ovos, na fritada, 43 anos de ditadura não dá. Não há quem engula isso. Isso não é deglutível. Não dá. Ninguém tem possibilidade para isso. Não dá, é muita coisa. Loucura. Século XXI ninguém suporta. Se ele fosse bom, faria as coisas boas e entregava ao governo. Então, passa para frente, vamos pôr mais gente, sangue novo. O Aristóteles foi preceptor do Alexandre. Lá. Pois é, e o resto? O Sócrates foi para a guerra. Agora não sei se ele foi descalço também. Porque ele foi Quem mais? Que ele andava descalço.
andava descalço, ele é implicado com isso. Mas é que você sabe, não existia ainda a indústria de Franca naquela ocasião, que fazia sapato. Não havia calçado do jeito que eles querem. Entendeu? Outra coisa, dizem que teve um dia que ele arranjou uma sandália, deram para ele. Aí teve uma chuva muito grande, a sandália não adianta andar na chuva. Molhou tudo, mas não ando mais com isso. Valdo, mas eu estava pensando, por exemplo, o caso do Lastanosa, na época dele, né? Não tinha como ele não ser militar e participar de guerra, tanto que ele participou. Mas a tendência primordial dele era a intelectualidade. Mas ele teve que ir para esse processo da guerra. Poderia ser, então, esse processo de Cláudia Pétrea também ou não? Possivelmente, né? Alguma coisa nesse sentido. Alguma tendência ainda bélica que ele tinha. Tudo é preciso de ver. Agora, de lá para cá, já tem muito tempo, né? 4 séculos. Precisa de ver o que aconteceu com ele. Mas sendo que ele se destacou mais... Se nós formos ponderar tudo, a vida dele foi muito positiva. Mas então... Isso é que é importante, é o saldo da ficha. Mas você falou assim, a cláusula pétrea seria aquele ponto que mais dói, aquela deficiência maior. Naquele momento evolutivo, naquela vida da pessoa, então, é onde pega mais. Então, no caso do Lastanosa, usando ele... Eles não vão arranjar uma cláusula pétrea para a pessoa, seria coisa insignificante, eles vão pegar onde dói. Mas então a cláusula pétrea dele seria mais pelo belicismo que pela intelectualidade, superar o belicismo? A cláusula pétrea dele, a meu ver, é um processo político. Ah, claro. Agora, a época que estava ruim devido à monarquia e a situação toda. Mas o problema dele é político, é politicologia. É verdade. Ele, antes de mais nada, era um politólogo, como nós chamamos. Líder, né? Então a cláusula pétrea dele tinha mais que ver com esse processo. Agora, ele era... Tem muito político no Brasil que não tem a mentalidade que ele tinha. Abrir a casa dele para os outros, fazer uma holoteca para a turma, mostrar as coisas todas, fazer coleções astecas para mostrar aquilo. Naquela época, mas ele... o homem era fora de série. Mas o fato que ele dava mais valor era a intelectualidade dele, dentro dele, né, Valdo? Lógico. Cada um faz o que pode. Mas ele não podia evitar... Eu sempre dei mais valor para a intelectualidade, que eu chamo a mental somaticidade. No entanto, eu fiz uma série de coleções, desde filatelia, almanaque de farmácia. Você já pensou bem? Eu tenho cara de almanaque de farmácia. Agora, outra coisa, numismática. No entanto, eu tenho cara. Tudo isso precisava, a gente tinha que fazer o que fosse. Lexicologia, que é a lexicografia, a lexoteca, tudo isso eu fiz. Mas então o que ajudou ele provavelmente foi ele dar mais valor a essa intelectualidade que esse processo político. Agora, o caso é esse, é que a maioria havia esquecido dele, né? Eu fui um dos que lembrou da história. Exumou. Exumação. Agora, é impressionante que depois fizeram a comemoração, que lá foi fora. O aniversário. Foi bem. Agora, também eu mexi com muita gente, né? O povo que eu toquei, foi muito antes da vinda do povo todo lá. Que eu toquei e falei assim, mas não é uma vergonha? Eu que estou lá no fim do mundo, no Brasil, vem falar de uma pessoa que vocês sepultaram e não sabe fazer exumação? Valdo, você tem que ver a primeira pergunta que aqueles caras me fizeram lá em Huesca. Mas como que esse homem brasileiro sabia do Lastanosa? Não, isso aí... eles ficaram totalmente Mas quem é esse implicados. cara? Como é que ele sabe disso? Como é? Aí eu não podia explicar nada disso. Aí eu não sabia o que falar. Aí eu falei, não, ele é muito culto, lê muito. O Zéfiro me cria muito problema. Já houve outros casos assim. Mas o Valdo, ele eu não falei que era ele, né? Não tinha como explicar aquilo. E eu não tinha como explicar. Eu falei, não, ele é muito culto, ele lê muito. Eles falaram, mas não tem nada escrito. Ele viu mas não tem nada escrito. Viu na enciclopédia, viu na história. Eles falavam assim, mas não tem nada escrito. Não, mas ele lê muito. Ele lê muita política. Então ele viu isso aí. Falei, não, ele fala muito idioma, lê de todo tipo. Ele lê muita política. Não, mas no início que foi engraçado foi. Agora, você sabe, espanhol é muito... tem muita pose. A hora que você fala e pega um negócio que mexe na intelectualidade deles, uma falha indefensável,
A pessoa perde o caminho de casa. O Valdo não deve... Eu até que fui muito, vamos dizer, cosmoético, bonzinho, cara de boba, Nós fizemos exposição do Lastanosa antes que eles. Antes. Eles fizeram depois. A primeira nossa exposição foi antes. Agora, o melhor da história é que eu cheguei falando nele, sabendo mais sobre o Lastanosa do que o cara que era especialista. Isso tudo aconteceu comigo. Aí chega o enumerador e fala assim, para. Que cara que era esse especialista? Era um sujeito lá que era do governo. E eles foram atrás dele porque falaram que ele sabia mais. Você nunca me falou desse cara, não? Sim. Tem um monte deles que eu andei conversando. A hora que eu viajava, eu tinha que aproveitar os dias e onde eu encontrasse. Então, todo lado eu falava naquilo. Teve um dia que deu certo. Agora, Valdo, eles falam que não tem nenhuma biografia do Lastanosa, que não existe. Você acha... Sei, mas agora existe o registro da vida do homem. É tanto que eles fizeram o levantamento depois. Sim, que muito material dele foi para o exterior. Saiu da Espanha. Mas você sabe se ele escreveu o próprio Lastanosa na biografia dele? Não. Não. Tem registros, pequenos registros só. Isso aí eu sei. Mas é coisa à toa. Tem que achar isso aí então, Valdo. Tem registro. Me ajuda. Que ele fez, tem notas dele, umas coisas dele. Nem tudo que ele escreveu já veio a furo, já veio a público. Não foi. Agora, é muito difícil quando pega a biografia de uma pessoa e translada os detalhes intelectuais de um material que ela fez para outros países. Mesmo que seja na Europa, ainda muda tudo, vocês sabem disso. Por isso que a pessoa tem que marcar muito a matriz dela, onde ela está. Esse negócio de megacentro, loteca, é tão importante para você isso centralizar a informação. É uma das coisas mais sérias que tem para nós, do ponto de vista da conscienciologia. Porque lá nós podemos unir os aparelhos com a intelectualidade escrita. Entende? O processo da comunicação grafada. Lá nós podemos pôr aparelho nisso. Entende? Colocar cibernética, computação, uma opção de coisa pode não, pôr. E essa coisa, né, Valdo, se tem espaço. De ter esse holopensene, tudo centralizado, ajuda demais para todo mundo, né? Pois é. Negócio de disperso não vai, não. Você já pensou o que a gente não pode falar? Aquele assunto que nós estávamos conversando sobre superdotação. Pois é. O que a gente não pode fazer nesse holocentro? O Tony está querendo. Eles estão pensando em coisas assim. Acho que o Tony não está aí, né? Tem muita coisa. Tem que fazer o levantamento disso tudo. Agora, se passar alguns anos e a gente ficar sabendo que o doutor Aloysio morreu, é o caso de pesquisar também a vida dele, porque isso eu nunca falei com ninguém. É um negócio sério em matéria de superdotação, porque esse homem, a meu ver, é o gênio da superdotação do Brasil. A meu ver. E olha que eu conheci o Salles, telefonava para ele, telefonava para mim, tudo lá de São Paulo, era o maior cara que tinha na ocasião. E eu conheci alguns outros. Agora, o problema é que o doutor Aloysio, ele tinha gente, os judeus atrás dele, os japoneses atrás dele, os americanos atrás dele, a igreja atrás dele e outros mais. Todo mundo atrás. Fora a turma do Golbery atrás dele, né, que acabou praticamente com a vida dele. Ele fugia mais, era no povo do Golbery da Revolução. Vai precisar de estudar isso aí com calma. Mas eu não sei se ele vai estar vivo. Já tinha idade, né? Eu não sei, mas hoje, se ele está vivo, ele deve estar com quase 100 anos. Ele é bem mais velho que eu. Valdo, quem é essa? Essa pessoa, não peguei o nome dela. É o doutor Aloysio, mas eu também não falo o nome dele, não. Se você quiser, até que procura. Olha tudo quanto é psicólogo que tem na internet com esse nome, Aloysio. Capaz de você achar quem é. Tem um monte. Ele é uma dificuldade. Todo mundo está atrás do homem. Ele ia lá em casa, cada dia num trajeto diferente. Ele tinha a psicose da perseguição. E outra coisa, parecia que aquilo era real mesmo. Porque queimaram os livros dele, queimaram tudo que ele tinha. Queria fazer uma pergunta. Ah, é comigo? Eu estou pensando que é com ela. É sobre a cláusula pétrea. Eu entendi, quando eu estudei, até que eu coloquei no meu verbete, que seriam assim, as áreas onde
há uma predominância onde ela se repete muito durante a nossa vida. Então, mas o senhor também coloca aqui no finalzinho da fatologia do verbete cláusula pétrea, a faca no peito, como o senhor colocou ali, é a condição do auto-imperdoador. Então, eu queria perguntar ao senhor, quando a gente já acha mais fácil, por exemplo, essas áreas que eu identifiquei, que foi a área de saúde e educação e assistência, e tem uma outra área que aconteceu algumas coisas comigo em pequena, mas eu acho que eu abafei um pouco, que foi a questão do belicismo. E então eu teria que trabalhar alguma coisa de pacificação, algum trabalho em prol da paz mundial, para que eu pudesse reverter. Mas agora você tem que ver o que é o essencial disso tudo isso aí. O que é que os aportes proexológicos favoreceram você? Em qual sentido que aconteceu isso? Eu não desenvolvi nada de belicismo. Caminhar. Durante esta vida, mas vê aí o que é que você fez na área da saúde, da pedagogia. É por aí. Eu sempre usei a pacificação. É a propedêutica. Mas existe escondidinho, talvez, essa isso faz parte. Uma coisa, às vezes, está dentro da outra. Né? Você ensinar a coisa correta, a cosmoética para os outros, é a paz, é a pacificação. É acabar com o belicismo. Por isso que eu falo, a turma do Arindar não era assim. Ao mesmo tempo que eles explicavam o que é a filosofia, explicavam como é que matava o inimigo. Dava aula disso, quer dizer, uma loucura, né? Porque esse belicismo que eu identifiquei seria um belicismo ideológico, tipo assim, socialismo, questão mais política, né? Pois e eu abafei isso aí. Você deve entrar no Conselho dos 500 e trabalhar para o Estado Mundial. Esse é um caminho. Então, é a sua saída. É interessante eu rever isso aí. Obrigada, professor. Não, esse que você tinha falado, a Luísa é o caso lá do psicograma esse, né? Que você já tinha falado antes do psicograma. Não é o psicograma, é o conscienciograma. Agora, ele fez o psicógrafo com o psicograma. A hora que uma pessoa deu para ele o conscienciograma, ele veio atrás de mim. Foi aí que eu fiquei conhecendo o homem. Ele me procurou na minha casa. E assim, olhando pelos cantos, olhando todo mundo, de medo de ter alguém atrás dele. Essa era a vida dele. Agora, ele sabia que tinha o povo, eu vou repetir, judeus, americanos, japoneses, brasileiros e a Igreja Católica, tudo atrás dele. Agora, a maioria, esse povo estava atrás dele para anulá-lo, para ele não falar nada, não escrever, não se pronunciar. E você falou do Golbery, no seu povo, talvez... Golbery, porque foi o Golbery que acabou com os livros dele e tudo que ele tinha. Ele foi o mentor... Durante uma temporada, eles guardaram dentro de um cômodo especial lá. E depois ele falou que parece que queimou tudo. Eu queria ver os livros dele, eu nunca vi o livro dele. Até hoje eu não achei. Agora, eu não quis mexer, levantar a lebre, porque o homem, naquela condição, não seria generoso da minha parte começar a levantar a ideia dele. Eu estou falando agora porque já faz muitos anos, né? Agora, professor, provavelmente ele já está sendo perseguido já faz vidas, né? Isso não é dessa vida, essa situação ele, dele. De qualquer maneira, eu falei isso para ele, ele tinha alguma relação com o processo bélico dentro da política, porque ele foi para a Bélgica e ele ficou preso lá durante a guerra. Agora, a Bélgica, em Louvain, aqueles negócios, todo lugar que tem lá, vários lugares, eles eram o top em matéria de superdotação antes da guerra. Entende? É onde tinha o top. E ele era só um monte de psicólogo que estava trabalhando lá. E ele recebeu bolsa, fez pesquisa lá dentro, sabe como é que é? Tudo isso. Agora, quando ele quis sair, a guerra estourou em 1939. Aí eles não permitiram mais nada, fechou tudo. Ele passou a guerra toda, os 5, 6 anos da guerra na Bélgica. Entende? Agora, então, você pensa bem. E ele sabendo daquilo tudo.
Agora, ele mesmo falou para mim que durante a guerra ele chegou a continuar as pesquisas, com o processo todo para ver como é que era. Agora, você sabe, a Bélgica teve tudo enrolado por causa do negócio da França. A França foi invadida e eles pegaram a França de um dia para outro, os alemães dominaram tudo. Então houve o governo do Petain, aquele negócio todo, uma loucura, né? E ele acompanhou isso tudo de perto. Agora, o problema todo que ele era danado da vida é que quando acabou a guerra, eles viram o alcance do psicógrafo e do psicograma. O alcance, assim, de levantar a personalidade, saber como é que era. Agora, aquilo aplicado nos políticos ia criar problema para todo mundo. Já pensou o Brasil vai fazer o psicógrafo, levar o conscienciograma para esses líderes do PT? Não vai sobrar ninguém. Aquele negócio, a polícia, se falar, não sobra um. Está entendendo? Pega ladrão, não fica um. Você está entendendo? Então, era justamente o caso dele. Agora, ele chegou, eu só sei que ele chegou a me confessar um deles, o Robertão, ele tinha feito a ficha dele. Ele precisava de 3 dias junto com a pessoa. Aonde a pessoa ia, ele ia atrás, para ver como é que era a personalidade. Depois ele fazia a ficha. A ficha, uma ficha mesmo. Dava ali o resultado de tudo para a pessoa. Não é fácil. Ele ficou danado da vida com isso, porque depois eles proibiram tudo e fizeram pressão em cima dele. Perseguiram o homem, né? E outra coisa, quem provocou o negócio com a maior inocência foi a Federação dos Industriais da Indústria de São Paulo, que pediram para ele para fazer alguns dos perfis. Ele levantou o perfil, aquilo repercutiu no governo, foi para Brasília. Aí o Gomeri, que era um cara que lia tudo, sabia de tudo, deu em cima e acabou com os livros dele. O Gomeri era uma cabeça, ele era muito estudioso. Ele era um pouco erudito até em certas coisas, ele não era bom. Tenho 53 anos e não sonho frequentemente. Gostaria de saber o que está ocorrendo, o que devo fazer para resolver esse problema. Não, esse negócio de não sonhar não quer dizer nada não, vai devagar. Tenha isso em boa condição e não pense negativo, que às vezes, se tiver algum interesse, os amparadores podem te ajudar. Ouvi sobre a Conscienciologia há poucos dias e desde então estou ouvindo compulsivamente as tertúlias anteriores. Sinto ímpeto para a interassistência, mesmo sem ter a menor ideia se me enquadro ou não no conceito intermissivista. Mesmo assim, quem não é intermissivista tem responsabilidade? Se tem. Até a gatinha lá em casa tem responsabilidade, todo mundo tem. Agora, precisa de olhar o que é. Agora, uma coisa, você já viu lá o questionário para ver se você é intermissivista? É bom ver. Alguns dias, poucos dias que é uma senhora ficou conhecendo. Agora, para você, em Sinergismologia, página 12, primeira linha, poderia esclarecer o sinergismo, autopensenes evolutivos, grafopensenes interassistenciais? O ideal é que a pessoa consiga deixar nessa dimensão o que ela tem de melhor, em termos de autopensene. E uma saída é escrita mesmo, né? No caso, se a gente lembrar que grafopensene é somente escrita. Então, esse sinergismo de você ter pensamentos evolutivos, pensenes equilibrados, pensenes fraternos, e deixar isso gravado para essa dimensão é o ideal em termos de distribuição de cognição. Porque também não adianta a gente ter tudo isso de bom, ou as pessoas terem algum tipo de trafor bastante interessante, se ela não deixa, se ela não distribui, ou se ela não deixa aqui algum registro de como outras pessoas podem chegar nesse trafor, por exemplo. Então é importante ter essa dinâmica de autopensene evolutivo e grafopensenes interassistenciais. Poderia ampliar em Fatologia, página 11, quarta linha, a maturidade compartilhada? A maturidade compartilhada é mais ou menos o que eu estava comentando, né? Dentro do possível, se a gente for olhar, por exemplo, o Homo sapiens sereníssimos, ele, infelizmente, para nós, ele não pode compartilhar a maturidade dele, porque ele defasou, né? Então, o caso dele é um caso singular. Mas nós aqui, muitos que somos pré-despertos,
e mesmo os despertos, eles ainda podem compartilhar a maturidade para fazer com que os menos maduros cresçam também. Isso me lembra muito da tertúlia de ontem, que a gente estava conversando de Maxi Proex grupal. Quanto mais a gente compartilha o que a gente tem de melhor, melhor para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. E esse é o sinergismo da Maxi Proex grupal. Cada um trazendo o seu tijolinho, ou contribuindo com aquilo que tem de melhor. E isso dá o efeito do sinergismo do grupo. Então, compartilhar a maturidade tem esse efeito, não só para a pessoa, mas para o grupo que ela participa. Em Sinergismologia, página 12, segunda linha. Poderia aprofundar o sinergismo atributivo. Esse é o sinergismo dos atributos conscienciais. Então, por exemplo, você conseguir concatenar vários atributos ao mesmo tempo. E isso vai dar força para aquela consciência em termos de ideias, em termos de bem-estar, em termos de energias, Então, é como se a máquina tivesse azeitada. É por isso que é preciso saber quais são os atributos mais fortes, quais são os atributos que precisam ser melhorados para que, vamos dizer, azeitar essa máquina ainda mais. E o sinergismo é isso, é colocar todos os atributos funcionando num ponto convergente. Estou iniciando um projeto que leva informações para a prevenção de acidentes e cidadania às crianças. Trabalho no serviço de atendimento de urgência móvel. É um projeto que pode crescer muito, porque muitas pessoas se interessam pela causa. Tenho encontrado barreiras relacionadas a ciúmes de colegas, mas estou insistindo no processo. O professor acha que vale a pena investir nessa causa? Prevenção e cidadania na infância pode ajudar a sociedade? Pode sim. Você deve ir em frente. E vamos pôr força e energia positiva nisso para te ajudar. Outra coisa, cidadania está na ponta, está na moda, está na crista da onda. Tem que aproveitar isso aí para ajudar. Todo trabalho em favor da infância vale a pena. Gente, eu entrego a Mabel para vocês. Quem é que está com o microfone? Se ninguém tiver falar, eu vou falar uma coisa aqui, que está na fatologia, que eu acho interessante a gente refletir, que é a impossibilidade de se apagar o saldo da ficha evolutiva pessoal. Isso é meio óbvio, a gente sabe disso. Mas no caso do binômio autocognição responsabilidade, é bom que a gente pense a impossibilidade de se apagar o que a gente fez de bom. E isso, vamos dizer assim, aumenta a nossa responsabilidade. É muito fácil a gente pensar assim, eu fiz muitas bobagens e agora eu tenho que, vamos dizer, ressarcir os meus erros e tal. Mas enquanto intermissivista, a gente também fez alguma coisa de útil. Então, essa alguma coisa de útil é que justamente vai trazer a nossa responsabilidade. E isso é impossível de se apagar. Então, não adianta a gente fugir com algumas posturas iguais a que a gente colocou aqui na página 14, principalmente a postura número 2 e a postura número 3, porque a ficha não muda, Se a pessoa tem alguma bagagem evolutiva a seu favor, ela não vai ser imutável. Então, existem duas posturas aqui que a gente poderia pensar mais. A primeira, que é essa postura de autocorrupção. Essa autocorrupção a gente ainda vê, eu acho que a gente ainda comete, principalmente quando a pessoa tem um trabalho maior a fazer e ela, ao invés de assumir o trabalho, ela ressalta uma deficiência que ela tem. Deficiência essa que é, aos olhos, de todos, é absolutamente superável. Então, ao invés de ela assumir o trabalho, ela se, vamos dizer, ancora naquela dificuldade que ela tem e ela diz não para as oportunidades que aparecem. E aí ela se justifica. Ela justifica porque ela realmente tem alguma deficiência, mas que ela não quer reciclar, ou ela acha impossível reciclar, ou alguma coisa nesse sentido. Eu penso, assim, dentro da nossa realidade, que isso ainda é, de alguma maneira, presente aqui na comunidade. A segunda postura é uma postura mais séria, que é a postura egoísta. A pessoa tem conhecimento, ela tem informação, ela tem bem-estar, ela tem parapsiquismo e ela não divide. Às vezes não é necessário, às vezes não se deve dividir mesmo, porque não se pode falar. Mas eu estou dizendo da pessoa que ela não faz isso por egoísmo. Tá? E aí eu acho que isso é muito sério do ponto de vista do intermissivista.
Porque aí quem sabe, como eu coloco aqui, é um dos erros mais crassos que alguém com cognição pode cometer, que é você não dividir o que você tem, por algum motivo. Então, eu acho interessante a gente pensar nessas duas posturas, porque escrito assim parece uma coisa que está distante, mas pode ser que, eventualmente, tenhamos alguma sutileza dessas duas posturas que ainda nos atravancam de alguma maneira. Tá? E é lógico que a melhor postura é a primeira que a gente colocou aí, que é a pessoa que assume isso pacificamente. Existe um verbete que se chama refém da autocognição, que diz bem isso, né? Que é a pessoa que vive bem com o nível evolutivo que ela tem. E ela vai retribuindo na medida do possível esse nível evolutivo que ela vai alcançando. Lembrando que existe uma lógica. Toda cognição não distribuída atravanca a conquista de uma neocognição. Existe um sinergismo aí. À medida que você retribui, você conquista uma nova cognição. Então é interessante esse egoísmo que a gente estava comentando, porque ele é absolutamente, vamos dizer assim, burro. Né? Que se a pessoa ela guarda informação, ela fica estocada, vamos dizer assim, e ela não tem ambiente mental, ela não tem espaço mental, e mais do que isso, ela não tem a ajuda de amparadores, né, para poder receber novas informações. Então, o ideal é entrar nesse ciclo de apreensão e retribuição, né? Apreensão e retribuição, que é uma maneira de entrar num ciclo evolutivo mais rápido. Uma das alternativas que a gente tem aqui na Conscienciologia, existem várias, né? Mas uma delas é a escrita mesmo, né? Tem vários ambientes de escrita que é uma possibilidade. Lógico que não é só assim que a gente faz, pode ser aula e por aí vai, o exemplarismo. Mas para escoar uma quantidade enorme de informações que eventualmente a pessoa tenha, quem sabe a escrita seja mais palpável, né? E a aula também. Mabel. Pois não. Na fatologia, na página 11, a terceira linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o enfrentamento das omissões deficitárias interassistenciais e como identificar essas omissões? Essas omissões eu acho que a gente identifica quando a gente sabe de certas facilidades, isso é o grosso, né? Que eventualmente a gente tenha e que estão ociosas, tá? Estão ociosas, às vezes, por aqueles motivos que eu coloquei agora há pouco, que está colocado no verbete, ou às vezes por outros motivos que não estão aqui expostos, mas que geram uma deficiência ou uma omissão interassistencial, tá? Toda preguiça, todo corpo mole, toda negligência, vamos dizer assim, a pessoa precisava falar num determinado momento e ela não se posiciona, e por aí vai. Tudo são omissões deficitárias interassistenciais. Geralmente essas omissões, elas são embasadas em trafares. Existe um trafar sustentando uma omissão. E é esse trafar que tem que ser enfrentado. Então ela tem que identificar quais são os trafares que dificultam a minha assistência para eu poder trabalhar melhor. Eu acho que o enfrentamento é nessa autoanálise, né? Essa autoanálise, o autodiagnóstico e depois o autoenfrentamento propriamente dito, ou seja, ir contra a esse comportamento, vamos dizer assim, refratário que eventualmente a pessoa tenha. Eu penso que o nosso completismo, ou que eventualmente venhamos a conseguir, ele exige muito que tenhamos olhos para essas omissões deficitárias diárias, né? Porque às vezes a gente pensa que o completismo vai ser alcançado porque nós vamos fazer uma mega coisa, né? Aquela coisa vai ser o meu completismo. E eu penso que não é. Que são vários passos que a gente vai dando no dia a dia, né? Então a gente tem que olhar diariamente quais são as nossas omissões, as nossas lacunas. Eu penso que agora de uma maneira mais detalhada. Ter olho fino, né? Olho de lince para olhar quais são as minhas lacunas diárias que vão me impedir, eventualmente, né, a chegar num completismo mais satisfatório. Oportunidades a gente tem demais, né? Tem muitas oportunidades. E então cabe a gente abraçar cada oportunidade e se apresentar. Não sei se está claro aí para você, Valdinei? Sim, obrigada. Existe aqui, se eu ver se eu me lembro se é nesse verbete, eu acho que é no paradoxo. Onde é o paradoxo?
Aqui, o paradoxo. Ó, o paradoxo do intermissivista é o segundo. Desperdiçar as responsabilidades multidimensionais favoráveis à autoevolução. É interessante a gente pensar nesse paradoxo, porque o trabalho às vezes chega para a pessoa, a responsabilidade chega, e ela vê aquilo como uma coisa extremamente pesada. Mais trabalho. E ao passo que isso poderia ser visto como uma responsabilidade, uma oportunidade de ter mais responsabilidade e que faz parte da autoevolução. Não sei se está claro isso, sabe? Mudar um pouco, quem sabe, a maneira de a gente enxergar as tarefas que a gente tem. Isso seria o reconhecimento pessoal das incumbências interassistenciais. Isso, é o reconhecimento pessoal. E não ir contra. Não ir contra essas incumbências, mas sim a favor. Olha, chegou mais trabalho, que bom. Sinal que eu estou funcionando, né? Agora, eventualmente, a pessoa fala, não, é muita responsabilidade para mim, eu não quero. Né? Que nem o professor Valdo fala, eu quero evoluir, mas nem tanto. E aí a pessoa perde a oportunidade, ela desperdiça aquela oportunidade que ela, no fundo, se veio para ela, provavelmente ela está preparada para aquilo. Pode ser que não esteja 100% pronta, mas ela pode ser que faça alguns pequenos ajustes e ela consiga assumir o trabalho com bastante desenvoltura. Então é interessante pensar nesse paradoxo de se desperdiçar as responsabilidades que chegam. Você explicasse um pouquinho melhor a autorresponsabilidade quanto às mensagens emitidas ininterruptamente. É na sexta linha de cima para baixo. Essa responsabilidade é o seguinte, provavelmente a gente tenha mais preocupação em termos de mensagem quando a gente vai escrever um texto. Então a pessoa se preocupa para sair uma coisa, vamos dizer assim, positiva, uma coisa clara, uma coisa lógica. E quando ela vai dar uma aula também, ela pode estar extremamente preocupada com o que ela fala. No entanto, no dia a dia, a gente emite informações o tempo todo. E um bom observador, ele vai aprender ou não aprender contigo ou com a outra pessoa o tempo inteiro, tá? Porque você vai emitindo nos gestos, nas palavras, na postura, nas reações, você vai passando informação. E isso tem a ver com autocognição e responsabilidade. Então, como é que são esses minhas mensagens diárias? Como é que eu reajo? Qual é vamos dizer, a força presencial que eu tenho ou não tenho? Enfim, qual é o meu padrão de influência no grupo? Porque isso passa informação e isso vem com autocognição. Claro que se a pessoa tem mais maturidade, mais ela vai ter que ter cuidado com isso. Porque cabe a ela ser um padrão a ser seguido, entende? Então, essa coisa de ser padrão a ser seguido em função da maturidade que se tem, não é só em função do papel que se exerce, mas é em função do nível evolutivo que ela já alcança. Então, esse nível evolutivo, ele tem que ser defendido. Defendido, preservado, vamos dizer assim, e distribuído depois. Então, claro que essa pessoa ela tem que ser mais detalhista em relação a essas realidades. Queria também que você falasse um pouquinho sobre a acumulação cognitiva ao longo das vidas humanas e intermissões, na linha de cima para baixo. Essa acumulação cognitiva faz parte do próprio processo evolutivo. A evolução, ela traz como um fundamento básico o aprendizado. Você aprende e ensina, aprende e ensina. A evolução é essa, né? Então nós, em tese, de novo, né, nós somos consciências zeradas, muito antigas, estamos conversando sobre isso ainda hoje. São essas consciências que já acumularam muita bagagem, por isso que nós chegamos, muitos de nós chegou no curso intermissivo. Então essa acumulação, se ela for proveitosa, ela entra nessa questão do binômio e do aumento da responsabilidade, né? O que cada um aqui acumulou? Qual é a ficha pessoal? Em que área aquela pessoa, você ou eu, temos mais acúmulo de informações e de experiência e de bagagem? Tá? É aquela coisa assim do mineiro, né? Oncotô. Né? Onde eu estou para onde eu vou. Então, esse estudo de acumulação cognitiva é importante.
É para a pessoa saber, olha, nessa área, essa pessoa é a mais carimbada. Ela tem mais responsabilidade naquela área, obviamente, do que uma pessoa que está jejuna. Então, sabe, eu vejo muito assim, tem uma área que uma pessoa vai trabalhar e você vê nitidamente que ela é jejuna na área. Ela não tem traquejo. E aí vem aquela outra que é muito mais traquejada e que não fez nada e vem criticar a jejuna que errou. Mas a traquejada não colocou a mão na massa. Entende? E se acha no direito, tudo bem que é ótimo fazer crítica, mas veja, são coisas que a gente precisa começar a prestar atenção, né? Desses acúmulos de informação em determinadas áreas. Mabel, obrigada. Oi. Mabel, oi. Por favor, eu gostaria de voltar na paradoxologia, nesse paradoxo que você acabou de comentar, e fazer um contraponto aqui, porque você disse que às vezes o trabalho chega e a pessoa não quer assumir. Agora, o contraponto seria assim, e tem aqueles casos em que a pessoa vai acumulando trabalhos... Ao inverso, né? O inverso, vai acumulando trabalhos e vai esquecendo de fazer a reciclagem intraconscial. Vai esquecendo de mexer nos trafares. Aí eu gostaria que você fizesse um paralelo com isso e me explicasse como é que fica essa situação desta pessoa. Então, eu acho que evolutivamente. Eu acho que tem dois pontos para a gente olhar aí, Roseli, que você lembrou. Primeiro, eu não estou querendo dizer que todo trabalho que chega a pessoa tem que assumir, não é isso, tá? Não, porque entendi. existe, não, mas só para a gente lembrar. Porque existe aquilo, ó, isso não é para mim. Com certeza. Existe aquela, né? Então você tem que focar naquilo que você ou a pessoa acha que é o prioritário dentro do momento evolutivo dela. A segunda coisa que eu penso, Roseli, aí é uma coisa para a gente até pensar juntas, eu acho que se a pessoa, ela entra num trabalho interassistencial e ela realmente se doa, ela obrigatoriamente, na prática, tem que se reciclar. Eu penso, Roseli, que a reciclagem, ela não é esquecida se a pessoa está atenta para os desafios que vão surgir naquele trabalho e que ela vai precisar melhorar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pessoa não precisa parar tudo para se reciclar. Pode ser que ela tenha que cortar algumas atividades, porque ela vai ter um momento de mais reflexão. Eu penso que isso sim. Mas a parada total, eu acho que não. Eu acho que a reciclagem, se a pessoa souber fazer, ela pode acontecer durante a prática. Entendi. Não sei, é uma coisa, entendeu? Para pensar, mas eu acho que é assim. Porque aí você vai, vamos dizer, atuando e vai na sua atuação, na praxis, você vai identificando seus limites. E quando se identificam os limites, ó, bati no teto. Então eu preciso mudar alguma coisa. Estou chegando próximo ao teto. Então eu já preciso reciclar. Eu penso que a prática ajuda nisso. Perfeito. Tá? Obrigada. Malo aqui. Pois não, Malo. O trabalho é a reciclagem. É porque quando a tarefa é correta e a pessoa está no rumo certinho, seguindo o fluxo natural, cada tarefa que chega é o trabalho que você precisa. Então, nesse trabalho já estão incluídos os desafios próprios para você, feitos sob medida. Quando a pessoa ela briga com o trabalho e ela não está adequada, é que essa reciclagem deixa de acontecer, pelo menos na minha experiência. Eu também penso assim, Mala, e eu penso assim que a gente às vezes tem uma noção de que a reciclagem exige só a parte teórica do que eu preciso mudar. Eu acho que também não. Eu acho que é tudo junto. É a vivência da pessoa que vai trazendo esses indicadores da própria reciclagem. E eu a penso tarefa que é assim. É perfeita para aquela pessoa, é feita sob medida. E muitas vezes a pessoa passa batido justamente na tarefa que tinha a dose ideal de desafios que ela precisava naquele contexto. Ela passa batido e ela fica sempre insatisfeita, procurando uma tarefa que nunca chega, um trabalho ideal que nunca aparece. O ideal era aquele que ela ia mexer com ela mesma, e ela não quis. Até porque ela desprezou. Até porque toda tarefa mexe com atributos. E esses são os atributos que a gente precisa reciclar. E às vezes o atributo e a equipe que tem que ser formada. Formou aquela equipe que é a equipe que a pessoa precisa para mexer com certas coisas. E ao fugir disso, a pessoa perde a oportunidade, né? Mabel, aqui. Pois não. Qual é o indício para mudar de bloco de atividade?
Qual é o indício? Para mudar de bloco, por exemplo. A necessidade. Mas, a prioridade assim, no momento evolutivo. Mas, por exemplo, vamos pensar numa consim que tem várias facetas, várias habilidades e está envolvida em algumas tarefas simultaneamente. Então, para a pessoa não ficar na síndrome da dispersão, e priorizar o que é mais importante naquele momento. Então, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa. Para você, assim, qual seria o indício? Agora está na hora de encerrar isso para me dedicar mais àquilo. Eu acho que existem vários fatores, não é um único que você pode olhar, né? No meu caso, assim, o meu indício é a minha insatisfação, primeira, em alguma área. A área que eu penso que eu poderia estar melhor e que eu não estou, porque eu estou delegando, estou negligenciando, porque eu me assoberbei com alguma outra tarefa. Enfim, essa insatisfação, para mim, é um sintoma. Que sintoma para mim é esse? Não necessariamente todas as vezes, né? Mas é um sintoma que eu tenho algum trafora ocioso, primeiro. Que eu estou negligenciando alguma coisa, segundo, que eu estou, vamos dizer assim, fora do foco, porque se eu tivesse extremamente dentro do foco, a insatisfação não apareceria, e por aí vai. Então eu acho que é uma síndrome de situação, uma síndrome, né, ou uma série de sintomas que vão surgindo naquela consciência, mostrando uma outra possibilidade. Eu acho que esse é um caminho. O outro caminho é a reflexão da prioridade. Refletir para aquela pessoa qual é a prioridade dela naquele momento evolutivo. O que é essa prioridade? A prioridade, no meu entender, é o que é o mais avançado dentro daquilo que eu posso fazer e que vai me atender às minhas necessidades e às necessidades do grupo onde eu estou inserida. Eu penso que prioridade é isso, o que é de ponta, que me satisfaz, que me desafia e que ajuda ao maior número de pessoas. Aí se a pessoa, é quase que a coisa da rosa, é uma equação matemática, né? Então se a pessoa faz essa pontuação, ela vai descobrir certos caminhos, eventualmente, que ela ainda não entrou, que ela não abraçou, que ela tem que se focar com mais atenção. E aí ela pode trabalhar para mudar de bloco. Eu também acho que essa mudança de bloco ela é gradual, no sentido assim, a decisão ela é tomada, mas ela precisa fazer um processo. Em muitos casos é um processo de mudança para criar sinapse nova. Não se cria sinapses novas do dia para a noite. É preciso de um certo tempo. Então, mais uma pergunta. Pois não. A técnica etológica do salto baixo em tecnologia. Sim. O que seria? Essa técnica aparece bastante assim já na enciclopédia, que é a pessoa descer do salto alto, sabe? Não é porque eventualmente ela tem um curso intermissivo, não é porque ela sabe um pouquinho mais de alguma coisa, que ela ouviu o galo cantar, e que ela sabe que existe serenão, mas ela não é ainda, que ela vai estar atuando de uma maneira, vamos dizer assim, sem fraternismo com as demais pessoas, sabe? De uma maneira, vamos dizer assim, de orgulho, de vaidade, de imposição. Então, essa técnica de salto baixo, vamos dizer assim, ela é muito importante nesse binômio. Porque a pessoa não precisa, né, jogar um tacape no outro só porque ela eventualmente sabe alguma coisa a mais, ou tem alguma experiência a mais, ou alguma bagagem maior em termos evolutivos. Uma conotação que o povo fala muito nisso é a modéstia. Né? É a modéstia. Mas um pouco mais de modéstia, menos, né? Aquela história do menos. Esse negócio, menos no Mário lá, da Adriana. É o da Adriana. Da Adriana, menos. E tem essa outra técnica aqui, Mabel. A técnica, tem uma técnica que, a primeira, né? Técnica dos minutos evolutivamente prolíficos. Como que é isso? É a gente... Esses minutos somos nós, nossa reflexão? Não, eu acho alguém chega, fala alguma coisa pra gente, aquilo muda muita coisa. Não, eu acho que... Não, essa técnica, quando eu pensei, até lembrei do verbete do João. Essa técnica é a técnica do antidesperdício pensênico e antidesperdício de tempo. Então é você usar o seu tempo, ou saber usar o seu tempo de uma maneira positiva, sadia e rentosa. Tá? Eu acho que, pelo menos, eu estou aprendendo isso, eu não sei.
acho que existem pessoas aqui que também estão nesse caminho de você ser mais rentoso, mais rentável, dar mais dividendos em menos tempo. E isso significa você aproveitar mais o seu nível de autopensenidade e o tempo que dispõe. Por isso que eu coloquei a técnica dos minutos evolutivamente prolíficos, né? Quantos minutos por dia será que eu perco com nada? Quantos minutos eu jogo fora? Eu estou na fila lá de uma consulta médica. O que eu faço nessa hora? Eu tenho um livro embaixo do braço, eu trabalho com energia, eu penso num assunto, eu escrevo, ou não, eu vou ler revista que está lá no consultório, tudo bem, nada contra a revista, né? Caras, quem, né? E por aí vai. Nada contra a revista, mas será que eu já não tenho algo melhor a fazer naqueles 20 minutos que eu, Mabel, sou obrigada a esperar o médico que vai me atender? Por exemplo. Entende? Então, esse planejamento, só que aí exige o quê? Exige que eu planeje. Eu falo assim, bom, eu vou no médico, provavelmente vão me dar um chá de canseira, e eu vou ter que levar alguma coisa para fazer durante esse tempo, para eu não ficar perdendo tempo ali. Então, tudo isso exige o quê? Um mínimo de continuismo consciencial. O continuismo de saber lidar com essas situações. De levar o livro, de levar uma coisa, de levar outra, para você poder não perder tanto tempo assim. Sobre a cláusula pétrea, onde dói no meu caso, é a intolerância quando sou mandada. No meu trabalho e no dia a dia sempre faço as coisas à frente do esperado. E lido muito mal quando me dão ordens. Será egão? Por favor, me oriente sobre a melhor maneira para superar esse trafar. Primeira coisa, não é egão, não, de modo algum, minha amiga. É egaço. É pior. Agora, outra coisa, eu só quero lembrar uma coisa para você. Na minha vida, em casos do seu tipo, eu estive examinando com calma nessas últimas décadas e encontrei alguns casos bem claros que a pessoa é assim, quando mulher, que é o seu caso, porque a pessoa foi freira na última vida. Ela era liderada, você quer dizer? Não, é o processo de obediência. A Igreja Católica é tudo baseado na obediência. E ela fica contra. Agora chega num ponto, a pessoa passou por lá, mas não passou bem. Ela dessoma, fica danada da vida com o processo da vida dela no claustro. Então ela vem para cá e aquilo supita. Eu já vi alguns casos desses. Agora, por isso que eu estou falando. Agora ela está bem clara, porque ela está confessando publicamente o negócio aí. E quando é homem, pode ser do processo militar? Quase sempre é militar. Mas agora o da mulher é que é o mais óbvio, que a gente vê mais, devido ao problema, porque tudo é o problema da obediência. A hora que aquela mulher deita no chão e fica assim, ó, para ser, não é de joelho, é deitada no chão. Ali é o início da obediência para o resto da vida. Agora, geralmente, aquilo dá na cabeça dela, porque você sabe, o Brasil mesmo tem vários taperas de convento que tinha esqueleto de bebê, né? Na ligação de um convento com o outro. Tem disso tudo. É a área lá do Rio de Janeiro, daquela cidade, eu já falei aqui, Angra dos Reis. Trabalho em fundo de pensão com 98 colaboradores e fui eleita dentre 4 candidatos por voto direto para representá-los no Comitê de Ética. A instituição tem propósitos nobres, mas seus dirigentes nem sempre, o que dá muito trabalho ao corpo gerencial que faz o que pode para preservar a integridade da instituição no cumprimento de seus propósitos. Os demais integrantes do comitê são diretores e conselheiros. O senhor poderia dar algumas recomendações que me ajudem a corresponder à confiança dos colegas nesse trabalho? Olha, o problema é você estudar o que é cosmoética e ver o que se aplica com a cosmoética nesse caso. O caso aí dessa senhora é a terra de vocês, Porto Alegre. Agora, Comitê de Ética.
Hoje está completando um ano da dessoma decorrente de acidente de moto da consciência que foi meu irmão. É um dia onde os familiares estão mais sensibilizados. O que fazer para ajudar a todos os envolvidos? É dizer para eles pensarem positivo a favor do seu irmão e deixar para lá, para ele cumprir o destino dele. Senão, às vezes, até piora o que a pessoa está fazendo. Se começar a chorar as mágoas com egoísmo, vai prejudicar a consciência. Desde que me comprometi a realizar o EV de forma sistemática, visando a assistência, percebi aumento considerável do assédio. Concomitantemente, diversas pessoas começaram a me procurar com problemas semelhantes às situações que vivenciei. Porém, senti muito forte o assédio nesses contatos e certa dificuldade para realizar a desassim. Tempos depois, percebi grande banho de energias que me ajudou muito no desassédio. A partir daí, foi mais fácil manter o EV ao longo do tempo. Isso é normal no início? O amparador, por vezes, trabalha com a técnica do vai ou racha? Não, aí o problema é que você estava muito cheio de bloqueios, muito assediado. E agora você começou a ficar desassediado. Isso é o autoassédio. Olha bem o que é o autoassédio, você vai melhorar mais rápido. E depois você pode começar a estudar o manual da TENEPS. O senhor conheceu o paracirurgião José Fagundes, do Instituto Aletheia de Belo Horizonte? O que acha do trabalho dele? Não conheci. Ele transformava papel em chapa de raio-x e materializava remédio. Não, eu não sei disso. Eu não vi nada. Não tenho competência para falar nada. Eu não conheci, não sei de nada disso aí. Agora, se esse negócio fosse tão sério, você teria refletido. Transformar papel em chapa de raio-x, custa pegar essa, hein? Só vendo. Mabel? Pois não. Por favor, página 12, em tecnologia, você poderia aprofundar e dar alguns exemplos sobre a técnica do aproveitamento das experiências de vida? Essa aí eu acho que é no dia a dia, sabe, Roseli? Você passa, todos nós passamos por algumas experiências, tanto as boas quanto as más, né? E eu acho que aí vale a pena cada um refletir sobre aquela experiência e ver onde eu acertei, aonde eu errei, o que eu aprendi com isso e o que eu posso melhorar na próxima vez. Eu acho que são 4 perguntas que as pessoas, ou que nós podemos fazer nessas situações. Eu acho que a pior situação é a pessoa viver muito, refletir pouco e aproveitar e aprender menos ainda. Porque a pessoa pode viver, que nem diz aquela música, 1000 anos a 10 e não resolver nada. Porque ela não tirou das vivências nada de produtivo, né? E aí fica uma dispersão muito grande. Então tem que parar para refletir mesmo. Olha, o que eu posso melhorar na próxima, o que eu aprendi, o que eu errei que não posso fazer mais, e por aí vai. Perfeito, muito obrigada. Mabel? Pois não. Você vê, no nosso caso, a possibilidade do trabalho nesse binômio, autocognição, responsabilidade, sem a docência, por exemplo, seria mais difícil, com certeza, né? É possível, sempre é, mas é claro que a docência, ela é um caminho extremamente facilitador dessa história. Obviamente, a docência, ela é importantíssima para o intermissivista que almeja praticar atares. Não acho que seja, obviamente, o único caminho, mas é um caminho extremamente importante, tá? Agora, além disso, o que eu acho que existe de erro é você achar que atare só acontece dentro da sala de aula. Esse é um outro viés, tá? Então, eu sou professor, e naquela hora que eu sou professor, eu faço papel de professor. E fora dali, olha, não sei, é outra coisa, entende? Então, esse erro pode existir, pode ser que ainda exista nas nossas manifestações, né? O ideal é que a gente chegue num platô contínuo, de manifestação, uma manifestação mais coerente em todos os ambientes, tá? Eventualmente não é isso que acontece. Mas eu acho a docência extremamente importante. Agora, tem a docência, tem o exemplarismo do dia a dia, tem a escrita, tem o parapsiquismo, enfim, tem uma série de situações aí que podem ser trabalhadas de maneira sinérgica, mas realmente a docência é muito importante. Ok, a essência do verbete seria essa questão da troca, da amargura, de certa forma, da ignorância pela responsabilidade do conhecimento?
A essência, eu escrevi esse verbete justamente porque eu acho interessante a gente refletir sobre isso, né? Por que eu acho interessante refletirmos sobre isso? Porque eu particularmente acho, no meu caso, e aí cada um vai pensar no seu caso, é que eu tenho recebido muito nessa vida, né? Principalmente aqui junto da Conscienciologia, a quantidade, a qualidade das informações que eu recebi, os aportes que eu recebi nesse sentido são imensos, né? Provavelmente nunca tive isso em nenhuma outra vida. Então isso faz refletir. O que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho recebido, entende? O que eu tenho, não só o que eu vou fazer, mas o que eu tenho feito com todos os aportes que eu tenho recebido. Não só em termos de cognição teórica, cognição prática, experiências, exemplos dos demais, as pessoas aqui, todos são exemplaristas de algum modo. Então eu acho que é preciso refletir sobre isso. Por que eu acho, Adélia? Porque é a primeira vez, provavelmente, que estamos numa condição quanto essa. Então nós não temos, assim, quem sabe, tanto know-how para lidar com esse tipo de situação. Provavelmente a maioria, quem sabe, seja o primeiro curso intermissivo e o primeiro momento que a gente tem de tanta fartura cognitiva, tá? Então é por isso que eu acho que vale a pena refletir para a gente não ficar com o dedo na boca, né? Vamos dizer assim, tipo, passou minha oportunidade, vou para o extrafísico e me arrependo, né? Passou. Eu pretendo não participar, né? Espero não passar por uma situação, pelo menos nessa área. Justamente porque a gente está tendo condições de discutir sobre isso. Eu achei interessante porque naquela autoavaliação que você coloca ali, já é uma análise bem interessante. Se estamos nesse caminho ou não, né? E você veja que nessa avaliação não tem nada de diferente. Exato. São coisas extremamente simples, né? Que a gente fala aqui no dia a dia. Tudo aqui que eu estava colocando nesses 20 itens, não tem nada. Quem sabe o mais complexo aqui, que eu estava pensando, seja da identidade extra. Porque, eventualmente, as pessoas não sabem se elas tiveram ou não tiveram identidade extra. A grande maioria não sabe. Mas nos demais tem gente que sabe que tem macrosoma, tem gente que sabe que é personalidade consecutiva. Estou dizendo os mais complexos. E os demais é meio que no dia a dia mesmo. Ok. Pois não. Aqui na Interaciologia, na página 12, você pode falar um pouco dessa primeira interação? Como é que é esse compartilhamento de cônjuge? Eu acho que é tudo isso que a gente tem falado aqui, sabe, Tânia? Existem ferramentas para se compartilhar cônjuge, como até o Adélio estava falando, a sala de aula é uma, né? Não é a única, mas é uma muito importante. Mas todas as suas manifestações do dia a dia compartilham cônjuge. Eu vou dar um exemplo aqui que recentemente o professor Valdo trouxe o verbete veste única. E vou pegar o exemplo do professor Valdo, porque é um exemplo comum a todos nós. E ele usa lá veste única. Isso é compartilhamento, para mim, isso é compartilhamento de cônjuge. Né? Porque todo mundo fica indignado com o fato dele ter uma roupa única sempre, todos os dias, e aí faz com que todo mundo reflita sobre o assunto, aí de repente ele traz um verbete para discutir, e com certeza muita gente nunca pensou sobre essa situação, e isso é uma coisa do dia a dia. Não precisava nem, se não tivesse escrito verbete, a gente também, ele estaria compartilhando cônjuge só pelo fato de estar usando uma roupa branca. Não sei se está claro. Então eu acho assim, uma coisa que me intriga muito, eu sempre penso muito como vamos ser mais assertivo no esclarecimento. Isso é uma coisa que me intriga. E por quê? Porque, como a gente fala, a gente sabe da escrita, a gente sabe da sala de aula. Mas existem outras ferramentas. Existem muitas ferramentas da semiótica que são extremamente, vamos dizer assim, eficientes na tarefa de esclarecimento. Esse estudo semiótico, vamos chamar assim, dessas outras ferramentas, eu acho que vale a pena pensar. Porque cria um conjunto e um sinergismo com as outras coisas que já estamos fazendo. Tá, ok. Muito obrigada. Minha evolucióloga, lembra? Lembro. Que eu sempre falo isso com você. Muito obrigada. Lembro. Abel, tudo bem? Cida. Pois não.
Fala um pouco mais aí sobre o compartilhamento das neossinapses magnas. Aonde está isso? Está na página 12. Na neossinapsologia. É mais ou menos o que a Tânia falou. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa aqui, ela passe por um extrapolacionismo. Alguém aqui, eventualmente, passou por um extrapolacionismo, recuperou com os magnos, aconteceu ali de alcançar sinapses mais evoluídas. A pergunta que se faz logo em seguida é: o que é que eu vou fazer com aquilo? Se é óbvio que a pessoa não recebeu isso de bobs, à toa, para ela, né, para aquele problema do ego dela. Claro que não é. Então, o que ela vai fazer com essa sinapse maga, ou com essa neossinapse que ela alcançou em função desse extrapolacionismo, imediatamente depois do ocorrido? Alguma coisa ela vai ter que fazer. Se não puder ser já, quem sabe ela tenha que guardar a informação para passar isso mais tarde, enfim, porque não tem massa crítica, aí tudo bem. Mas veja, eu penso que a gente deveria pensar isso imediatamente após. Eu recebi e agora? O que vou fazer com isso? Tá? Então, esse compartilhamento é isso, é para a gente pensar nessas situações. Tudo bem? Ficou um silêncio, né? Reflexão, né? Você sabe uma coisa desse verbete, que ela é muito chata? É que ninguém consegue escapar disso. Ninguém consegue escapar desse binômio. Porque mesmo que a pessoa, vamos dizer que a pessoa fala: não, mas eu não tive curso intermissivo. Mas e daí? Ela tem algum nível? Não adianta nada. Só dela não saber que ela não teve curso intermissivo, ela já está danada. Porque ela já sabe que existe curso intermissivo. Entendeu? E quantos milhões não sabem isso? Então, é complexo essa coisa de ninguém escapa. Eu acho que é uma situação extremamente democrática. Uma outra reflexão? Rosa. Mabel. Na quarta linha, de baixo para cima, na página 11, Fatologia, quando você fala sobre a ficha evolutiva pessoal, eu pensei nesse balanço, quer dizer, entre erros e acertos, ganhos e perdas. Como identificar isso? Quando já superamos, quando o trafar já se transformou em trafor, quando que a gente superou isso e ela entrou dentro dessa ficha? Como? Você já teve alguma experiência assim? De uma evolução de um trafar? Sim, no dia a dia a gente tem alguns trafares, acho que todo mundo aqui tem algum trafar que você já conseguiu minimizar, não é? Agora, eu acho que a gente vai ter mesmo, Rosa, uma noção clara, assim, de gente grande dessa realidade depois da dessoma. Eu tenho a impressão, assim, que claro, desse conjunto todo, quem sabe, eu não sei, eventualmente tem gente aqui que tenha, eu não tenho. Tá? Eu penso que, vou dizer a minha condição, que eu acho que é mais realista, né? Que eu posso dizer, eu vou conseguir isso mesmo de uma maneira bem mais fidedigna depois da minha dessoma. Eu penso que isso está muito dentro daquela realidade de Teneps, né? Que a gente só vai entender um pouco mais da assistência que foi possível ser feita depois da dessoma. A não ser que eu consiga, mas um fenômeno muito extrapolante, de cosmo, consciência, sei lá mas acho difícil, né? Assim, no realismo de hoje, eu acho mais fácil na dessoma. Obrigada. Alguém ia perguntar? Aqui, ó. Vamos lá. Então, o fato da gente, às vezes, encontrar uma pessoa na vida e achar que aquela pessoa tem a ver com conscienciologia, falar de conscienciologia para a pessoa com a melhor das boas intenções, isso de uma certa maneira, também aumenta muito a nossa responsabilidade perante aquela pessoa. Porque a gente está passando para a pessoa uma ideia que nem você falou. Que às vezes ela não sabia que tinha curso intermissivo, a gente falou, não, existe sim um curso assim, assim, assado. Aquela realidade da pessoa já mudou. E às vezes...
Mas você está dizendo isso do ponto de vista assim, de ter medo de falar? É isso? Não, eu acho que a gente tem que falar, mas a gente tem que estar ciente da nossa responsabilidade em relação a isso também. Eu acho que a gente que a responsabilidade ela entra no saber falar, para quem falar, onde falar, por que falar. Agora, o que eu assim, não acho que não é o que você quis dizer eu acho que a gente não tem que ter medo do que a gente sabe, né? Então, até porque essa fase da censura da informação já passou. Mas, claro, a gente tem que saber falar, aonde falar, com quem falar, para não gerar nenhum tipo assim, de dificuldade para a pessoa, né? Sim. Claro, de fazer, passar um pouco dos limites do que poderíamos. Isso eu acho que sim, que é muito importante pensarmos nisso. Por outro lado, também esse cuidado não pode ser autocensório extremado. Né, de você ficar segurando informação, porque não sei se eu posso falar, eu acho que isso também a gente tem que cuidar. Tem que ser de salto baixo, né? Exatamente. Então tem que ter um pouco assim de comedimento, discernimento, vamos dizer assim, para usar esse tipo de situação. Ok. Mabel, na página 11 tem o estrangeirismologia, a última frase aqui, o feedback tarístico. Esse feedback acontece muito no dia a dia, né? Assim, dentro do grupo, a pessoa tem um determinado comportamento, por exemplo, eu tenho um comportamento deslocado, aí chega a Adriana e fala assim, por exemplo, estou falando aqui que ela está na minha frente, a Adriana fala assim, Mabel, aquilo lá não foi bom, não foi legal por causa disso, disso. Então, veja, esse feedback tarístico de esclarecimento ele é extremamente importante, né? E a gente pode cultivar o cultivo desse feedback adequado, né? Vamos dizer, dentro das condições corretas, ele é bastante positivo. Tá? Mas nesse sentido que eu quis passar. Correto. É o esclarecimento interpares, é aquele verbete. Reflexão interessante nesse contexto, Mabel, é a tertúlia online, né? O quanto ela gera de responsabilidade, não só aqui para quem está na tertúlia diretamente, mas também no aspecto multidimensional, né, desse espraiamento, dessa repercussão da tertúlia. Né? Eu até tenho uma pergunta aqui na 19. Eu pergunto assim, é com sim tertuliana ou teletertuliana? Porque a Insore, né, os teletertulianos, mas eles estão dentro dessa. Os teletertulianos, eles estão aurindo conhecimento também. Então, o que a gente está fazendo com isso? Né? Isso serve para todo mundo. Agora, é do ponto de vista do emissor, mas quem sabe seja mais sério do ponto de vista do receptor, né, Adélio? Sim, nesse contexto que eu estava colocando, na discente, né? Exatamente. Porque se o receptor ele está ali, é porque tem uma série de conjunções dele que levaram para ele poder escutar aquela informação. E aí? Então ele não está ali também por acaso, né? É porque ele quis, porque houve um contexto, um contingenciamento, alguma coisa aconteceu para ele estar apto ou ali recebendo aquele tipo de informação. Ok. Pois não. Na página 11, na fatologia, 5ª linha. Uhum. O que você quer falar com essa liderança ideológica? Cosmoética. O que você está chamando aí de ideologia? Essa ideologia, eu acho que na vida tem tudo meio que ideológico, se a gente for no sentido ideativo, né? Nesse sentido que eu quis colocar aqui, é a liderança de ideias, podia ser ideativa também, tá? Cosmoética, porque ela vai passando informação, tá? Cosmoética. Por isso que eu tive o cuidado. Parece um paradoxo, né? A questão da ideologia. Se você pegar a ideologia, é falso saber. Né? Porque a ideologia tem um tem cunho. Várias tem um cunho definições. Que pode ser para o lado negativo. Tá ok, ideia. Tá ok, muito obrigada. Como diz o professor Valdo, tem alguns minutinhos ainda. Tem alguns minutinhos. Você colocou somente o Colégio dos Educadores.
O colégio adesivo da interassistenciologia não poderia ser uma opção tem também? Um monte aqui, né? Eu poderia colocar dos parapedagogos, eu poderia colocar do colégio dos EPICONs. Você quis reforçar? Eu quis reforçar, eu escolhi um só, sabe? Porque, na verdade, eu poderia ter aqui uma máxima, eu tenho a impressão. Mas eu quis, vamos dizer assim, reforçar esse lado aqui da parapedagogia, dos educadores, só para fincar, né? Aliás, para chamar a atenção como que aconteceu, né? Okay. Oi, Mabel, eu sou retardatária e estou sem verbete. Então, vou perguntar ali em relação ao que você falou sobre a recuperação de cons. Pois não. Como que é a identificação da pessoa que recuperou algum cons? Como a pessoa sabe? Como que identifica isso? Eu acho que ela aumenta o nível de autoconsciencialidade. Eu entendo que a recuperação de cons, ela aumenta o nível de autoconsciencialidade e, obrigatoriamente, então, vai ter que aumentar o nível de maturidade. E a maturidade da prioridade. E a maturidade da prioridade. Como é que ela aplica a prioridade dela? Aí ela sabe que ela recuperou cons. Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa turma que está aqui, estou falando dessa turma, pode ter outras, né? Como é que a gente sabe se esses 8, 10 anos que estamos aqui, nós recuperamos cons? Eu acho que quais são as reciclagens que você fez, lembrando as prioridades que você agora tem. Baseado nisso, eu quero dizer o seguinte. Amanhã nós vamos trazer um verbete chamado caracterologia. Mas, para o outro domingo, eu já encaixei aqui para dar para a turma um que chama holomaturologia, que visa justamente isso. Esse aí é para o dia 20. Domingo, sem ser amanhã, o outro. Holomaturologia. São 2 páginas, mas esse está violento. É tudo simples. Sabe? Mabel, a página 15, a número 18, né? Como é que você identifica uma recincrítica, uma recinologia? Eu acho que a recincrítica, ela tem filhotes. Ela reverbera para o intrafísico e para o extrafísico, sabe? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem clássico aí, o Rousseau. Na hora que o Rousseau faz essa viragem de mesa, ela reverbera num grupo enorme. Claro que no caso dele, por ele ser líder, um grande líder, vai reverberar mais gente, tá? Mas aí a gente tem que ver no nosso caso, quais foram as reciclagens íntimas que foram positivas para mim, mas que imediatamente estilhaçaram. Né? Teve frutos, teve consequências positivas, no caso, para o grupo. Essa crítica, você quer dizer, é uma repercussão grande para o grupo? É crítica porque ela é cirúrgica, ela vai no górdio, ela muda a pessoa. É aquele ponto que a pessoa precisa reciclar, precisa mudar para ela ser uma pessoa melhor. Então ela vai ali aonde dói. Correto. Tá? Pois não. Por favor, página 11, na fatologia, na 6ª linha. 7ª, por favor. Sim. O reconhecimento pessoal das incumbências interassistenciais. Você poderia me dizer se isso está diretamente ligado ao curso intermissivo ou se está de acordo com as necessidades do nosso momento evolutivo no intrafísico? Ou as duas coisas? Eu acho que isso e mais alguma coisa. Eu acho que isso está literalmente ligado com a nossa ficha evolutiva pessoal. E vamos dizer assim, com a sua bagagem de vida. Tá? A incumbência vem a partir da sua bagagem, daquilo que você tem, do que você fez e do que você eventualmente precisa ressarcir ou retribuir. Então é um acúmulo de situações. Agora, claro, cada vida vai estar focado numa temática. Não dá para resolver tudo numa vida só. Então, aí sim entra a prioridade do que você está falando. É a prioridade daquele contexto, com aquele grupo, daquele momento evolutivo. Perfeito. Nesse momento aqui, não dá para eu resolver outra coisa. Eu tenho que resolver essas tendências por causa desse contingenciamento. Né? Entendi. Muito obrigada. Tem um amigo meu que me pediu, não faz muito tempo, para fazer uma tertúlia só permitindo a entrada do tenepsista. Agora, o que se faz? Ele queria que melhore o ambiente. Eu disse, não, nós temos que melhorar com os assistidos. Senão não adianta, que negócio é esse?
Você entendeu? Aí, ó, está faltando maturidade. Então, você veja bem, não adianta conhecer muito os nossos princípios. Precisa saber a aplicação vivencial do princípio. E precisa distribuir o princípio. Ele já está querendo ser egoísta, né? É a vivência. Ele quer para ele. Como é difícil, né? Para a gente fica tudo fácil. Mas para os outros não é fácil, não. A gente tem que entender isso. Você já pensaram, todo dia que nós falamos uma série de coisas que são só nós falando. Programação existencial, prática da TENEP, curso intermissivo. Veja, somos só nós que falamos isso. Agora, a pessoa é igual essa aqui, ó, faz poucos dias que eu fiquei conhecendo a Conscienciologia, já está perguntando. Essa é boa. Já levantou a poeira, está mexendo com ela. Isso aí possivelmente tem algum aparador atrás. Senão não chegaria aqui assim. Poucos dias, não dá. Muito rápido, né? Muito rápido. Está muito dinâmica a vida. Mas é o tal negócio que está falando aí da maturologia, né? Não é fácil. Agora, hoje eu não entendi, sabe o quê? O Hernandes ficou atrás de você e ficou calado, não falou nada. Ele está chegando cada vez mais aqui para a Ele está descendo. Não estou entendendo. Você fica devendo aí algum pronunciamento na próxima vez. Falou. É o tema do Hernandes. Mas ele está caladinho, está só de olho aí. Sabe? Eu tenho muito medo dessas pessoas assim, porque pode ser evoluciólogo, pode ser serenão, e a gente não está sabendo. Você já abriu o olho. Vamos desconfiar. Pois é, hoje na hora do almoço está baseado. Os camuflados. Nosso papo. O assunto era os camuflados. Agora, ó, muito bem, o dela já tem marcado o total. 1.500 já falou? Assim, o pessoal está achando muito. Se a pessoa quiser escrever Não, a gente tira uns 2 para dar desconto. Tira 2 de cada um. A gente falou em 500, então fica 498. Tá certo? Ok? Muito bem, viu? Vamos na próxima. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 77 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 3 recados. Valdirene, Escola do Parapsiquismo, a mim, aula, primeira aula, Interassistenciologia, Rose com 5 valhas. Boa tarde a todos. O convite para a Escola do Parapsiquismo, que é um curso com duração de 1 ano, baseado na técnica de mais 1 ano de vida. Neste caso, ele está voltado ao desenvolvimento do parapsiquismo. A Escola do Parapsiquismo está estruturada com atividades fixas e optativas. As atividades fixas, elas se compõem de 3 módulos, e o primeiro módulo acontecerá de 4 a 8 de janeiro de 2012. As atividades optativas, o aluno escolhe de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, acoplamentário, o curso ECP2, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios de autopesquisa, maratonas energéticas. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC e maiores informações através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Agora, logo após a tertúlia, às 15 horas, nós vamos ter uma aula sobre interassistenciologia. Vai ser com a professora Cristiane Ferraro, que é psicóloga e coordenadora do Holociclo, e a professora Carla Giuliani, que é médica e consciencioterapeuta. Essa aula vai ser aberta, gratuita, é só chegar lá na sala de aula, lá, EAD, a sala de aula compartilhada 2, e ela vai ser transmitida online para os alunos da Escola do Parapsiquismo. Ela faz parte da Escola do Parapsiquismo, mas vai ser aberta para quem quiser assistir presencialmente. Então, quem quiser é só chegar lá agora, às 15 horas, lá na sala da Reaprendência, a sala compartilhada, a aula sobre interassistenciologia. Estão todos convidados.
Em nome da Conscius, eu quero convidar a quem tiver interesse de fazer o curso com Sim Cobaia Voluntária. Ele vai estar iniciando agora às 15 horas. Ainda há tempo de fazer a inscrição aí na recepção do CAEC e participar. Esse curso acontece uma vez por mês e este é o último do ano de 2011. Só tornaremos a ter o próximo curso agora em janeiro de 2012. Então ainda há tempo de fazer a sua inscrição na recepção do CAEC. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é Equipe Técnica do Holociclo, especialidade Voluntariologia. Autora, a professora Cristiane Ferraro. Obrigada e boa tarde a todos.